Este programa é patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro. Olá, está tudo a postos para aquele que é o seu programa de Literacia em Saúde. Estou a falar, claro, das segundas de conversa. Seja muito bem-vindo. As segundas de conversa resultam de uma parceria entre a Liga Portuguesa contra o Cancro, o Canal S+, e a TSF. No episódio de hoje falaremos do cancro coloretal. Qual será a prevalência deste tipo de cancro em Portugal? Será que, culturalmente falando, temos determinados hábitos de vida que podem promover o seu aparecimento? E como é que se trata? É isso mesmo que vamos descobrir com a ajuda de Isadora Rosa, médica gastroenterologista, que nos vai explicar tudo. Isadora, muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vinda. E ora, mandam as boas práticas começarmos pelo princípio. Portanto, vou começar por lhe perguntar o que é afinal, o cancro coloretal. Muito obrigada pelo convite. O cancro coloretal é um tipo de cancro muito comum e que surge em algum local do cólon ou do reto, portanto, de todo o intestino grosso. Normalmente, como os cancros do cólon e do reto, que é a parte final do intestino grosso, têm muitos pontos em comuns, eles são abordados em conjunto. Mas, por exemplo, em termos de tratamento, o tratamento é muito diferente consoante o cancro é do cólon ou é do reto. Este cancro é muito comum, atualmente na Europa e também em Portugal é o segundo cancro mais comum se considerarmos os dois sexos em conjunto e é a segunda causa de morte por cancro na Europa. E, portanto, é um problema de saúde muito importante. E que, portanto, temos que olhar para ele também com uma atenção particular. Como é que se diagnostica o cancro coloretal? O que é que podemos fazer para detectar a presença de um cancro desta natureza? Os principais sintomas do cancro coloretal são a perda de sangue nas fezes ou as alterações do trânsito intestinal. E, portanto, a pessoa notar que o seu padrão intestinal é diferente do que era habitualmente. Tanto pode ser uma pessoa que habitualmente ia à casa de banho uma vez de 2 em 2 dias, passar a ir mais de 3 vezes ao dia, como o contrário, uma pessoa que habitualmente o intestino funcionava 1 a 2 vezes por dia, todos os dias, de repente passar a ter dificuldade e passar a ter 5 dias sem ir à casa de banho. Portanto, é uma alteração do que era normal que deve ser tida em conta. Para além disso, depois pode haver dor abdominal, pode haver perda de peso, outros sintomas, mas essencialmente a perda de sangue nas fezes e a alteração do hábito intestinal são aqueles sintomas que nos devem mais alertar para esta situação. Então, para quem nos está a acompanhar, perceber, na presença deste tipo de sintomas, é procurar logo um médico, certo? Exatamente. Ok. Diga-me uma coisa, Isadora, de acordo com aquilo que eu percebi, o cancro pode estar em diferentes fases, ou seja, nós diagnosticamos a presença de cancro coloretal, mas ele pode estar em diferentes estadios. Como é que eu percebo em que fase é que um cancro se encontra? Para isso é preciso primeiro temos que diagnosticar o cancro e o diagnosticar o cancro implica quase invariavelmente fazer um exame endoscópico ou uma colonoscopia total em que se vê todo o intestino grosso ou em situações em que o cancro é na parte mais distal do intestino, às vezes uma colonoscopia esquerda pode ser suficiente para diagnosticar o cancro, não propriamente para ver todo o intestino, pode ter que se fazer depois o outro exame. Depois desse diagnóstico, para sabermos o estádio do cancro, aí já temos que fazer exames de imagem e, portanto, normalmente tem que se fazer TAC ou ressonância. No cancro do reto, por exemplo, é essencial para estadiar corretamente o cancro e programar o tratamento, fazer avaliação também por ressonância magnética. Porque só com estes exames é que conseguimos, então, classificar o estádio do cancro. Percebo, porque o tratamento também vai variar consoante o estádio em que o cancro se encontra. Exatamente, o tratamento, o prognóstico e, portanto, o nosso objetivo até será sempre tentar diagnosticar cancros no estádio mais precoce possível. Daí que, idealmente, no cancro coloretal, nós não devemos esperar por sintomas, devemos fazer rastreio e, portanto, o objetivo é diagnosticar cancros que não dão queixas ainda. A probabilidade deles estarem em estádios iniciais é muito maior do que quando já só diagnosticamos o cancro com sintomas. O cancro coloretal é um dos que frequentemente é rastreado em Portugal? Sim, para o cancro coloretal há várias formas de rastreio.
Atualmente, em Portugal, o rastreio que está recomendado é a pesquisa de sangue oculto nas fezes, mas neste momento em Portugal não é feito um rastreio de base populacional, ou seja, como acontece em alguns cancros e em alguns países, as pessoas aos 50 anos não recebem uma convocatória para ir fazer rastreio. O que acontece neste momento em Portugal é um rastreio dito oportunístico, ou seja, a pessoa se vai ao seu médico de família e tem 50 anos ou mais, o médico de família pede-lhe o rastreio através da pesquisa de sangue oculto. Há outros métodos de rastreio, portanto, a pessoa em consulta, no médico de família ou noutra consulta médica, podem pedir-se outros métodos de rastreio, nomeadamente a colonoscopia. A colonoscopia tem a vantagem de não só permitir diagnosticar cancros, como também identificar lesões precursoras, que são benignas, mas que podem vir a evoluir para cancro, e tratá-las, porque na colonoscopia nós conseguimos tratar, remover essas lesões benignas ainda e prevenir a evolução para cancro. Isso é o ideal. Falou-me aqui dos 50 anos, e então a idade a partir da qual, se me permite, faz sentido começar a fazer este tipo de análise, é isso? Neste momento, a idade para começar o rastreio do cancro coloretal em Portugal preconizada são os 50 anos. Neste momento, e de acordo com a Isadora, devia ser adiantado ou não? Para já, isso ainda é algo controverso. Nos Estados Unidos, muito recentemente, a idade de rastreio do cancro coloretal foi reduzida para os 45 anos. Porquê? E isto porque o que se tem verificado é que a incidência de cancro coloretal em idades jovens, embora o cancro coloretal, sem nenhuma dúvida, ainda é mais frequente acima dos 60 anos, é a idade a partir da qual ele é mais frequente, mas cada vez mais tem aparecido mais em idades mais jovens e mesmo abaixo dos 40 anos e, portanto, por causa disso, nos Estados Unidos, tentou-se colmatar isso começando o rastreio 5 anos mais cedo. Este cálculo foi feito através de modelos matemáticos e ainda não há uma demonstração em termos de futuro de que isto vai conseguir, de facto, diminuir a incidência e diminuir a mortalidade. E também não é linear que os dados dos Estados Unidos possam extrapolar para a Europa, para Portugal, para outros países. E, portanto, ainda não é consensual, mesmo nos Estados Unidos, e também ainda não é consensual a extrapolação dessa alteração da idade de rastreio para outros países. O que também é muito importante é que o rastreio a partir dos 50 anos é para pessoas sem nenhum fator de risco extra, portanto é para o chamado cancro esporádico. Muito importante é que basta ter um familiar em primeiro grau, portanto pai, mãe ou irmão que tenha tido um cancro do cólon e reto, para a idade de rastreio dever ser antecipada 10 anos. E, portanto, essas pessoas devem começar a fazer o rastreio a partir dos 40 ou 10 anos antes do cancro na família. Portanto, se tiver havido um cancro na família aos 40 anos, a pessoa deve começar a fazer rastreio aos 30. Ok, então é sempre 10 anos comparativamente com o histórico, antes, aliás, comparativamente com o histórico familiar. Aos 40 ou 10 anos antes da idade de diagnóstico do cancro em idade mais jovem, o que for mais cedo. Falou há bocadinho que nos Estados Unidos têm surgido cada vez mais casos em idade anterior aos 50 anos. Isto pode ter alguma coisa a ver com hábitos alimentares? Por que será que isto está a acontecer? Pronto, ainda não é também completamente claro porque é que acontece. Provavelmente será multifatorial, mas não há dúvida de que os fatores ambientais terão um grande papel. Ambientais? Sim. Como, por exemplo? A obesidade, o sedentarismo, o tabaco, o consumo abusivo de álcool, o consumo em excesso de carnes vermelhas, de gorduras, o déficit de fibras, legumes, frutas na dieta, todos estes fatores contribuem para um aumento do risco de cancro coloretal. E, portanto, pensa-se que, em grande parte, esta descida da idade de aparecimento do cancro pode ter a ver com estas alterações do estilo de vida e, portanto, com maus hábitos de vida desde idades muito precoces que fazem com que o cancro surja também mais precocemente. Isadora, gostava aqui de desmistificar consigo, se é que é possível fazê-lo, uma noção que muitas vezes temos que a detecção deste tipo de cancro pode ser dolorosa, tendo em consideração os testes, os exames que são levados a cabo. Isto é ou não é verdade para as pessoas que nos estão a acompanhar perceberem? Cada vez é menos verdade. O rastreio por pesquisa de sangue oculto é obviamente absolutamente indolor. Pronto, claro. É uma colheita de fezes e uma análise feita nas fezes. Agora, se a pesquisa de sangue oculto for positiva, ela obriga a fazer uma colonoscopia. Só assim é que esse rastreio tem alguma utilidade. Se a pessoa tiver uma pesquisa de sangue oculto positiva e depois não fizer a colonoscopia, não vale conseguimos. nada. Exatamente. Claro. É inútil e não conseguimos ajudar.
O rastreio pode ser logo pela colonoscopia. Cada vez mais as colonoscopias podem ser feitas sob sedação e, portanto, pode ser um exame em que a pessoa pode estar completamente a dormir, não dar por nada e, portanto, ser um exame completamente indolor. Ou seja, é possível detectar este tipo de cancro sem o desconforto que muitas vezes temos associados no nosso mindset a este tipo de exame, Sim, certo? o exame implica sempre uma preparação intestinal, portanto, beber uns determinados líquidos de preparação, Certo. que não é propriamente a coisa mais agradável, mas que também não é doloroso de todo. E os benefícios disso valem muito o curto desconforto de fazer a preparação Com intestinal. certeza. Considera que o local anatómico do qual estamos a falar também pode, de algum modo, para a própria pessoa, dificultar a procura de ajuda por parte do médico? Porque estamos a falar de uma região anatómica que pode ser mais sensível do ponto de vista do cidadão. Acha que isto também pode ter algum impacto a esse nível? Eu acho que às vezes é um bocadinho mais por desvalorizar as queixas ou atribuir a outras coisas, por exemplo, atribuir a perda de sangue, a doença hemorroidária, que é uma coisa muito comum, portanto, a pessoa perder sangue porque tem doença hemorroidária. E isso pode ser verdade, mas só podemos dizer que isso é verdade depois de ter excluído a causa mais importante e, portanto, só podemos dizer que é por doença hemorroidária depois de termos a certeza que não há um cancro do cólon. Temos que estudar, portanto. Exatamente. Falou ao início, se bem percebi, que este é um cancro muito prevalente em Portugal, não é verdade? Afeta de forma igual homens e mulheres ou tem mais apetência, se assim podemos dizer, para um género? É ligeiramente mais frequente no sexo masculino. Sabemos porquê? Há aqui algum motivo que possa estar a promover isto? Em princípio, terá, por um lado, tem a ver com fatores genéticos, mas também, possivelmente, com fatores hormonais. E, portanto, que podem proteger um pouco o sexo feminino em relação ao sexo masculino. Mas, de qualquer forma, ele é muito prevalente em ambos os sexos e ambos devem fazer rastreio da mesma forma, a partir da mesma idade, para já. Agora, por exemplo, sabemos que mais ou menos 1 em cada 22 homens vai ter cancro do cólon e reto e será 1 em cada 35 mulheres. Portanto, há uma diferença, mas é muito comum nos dois sexos e devem ambos fazer rastreio. Mas é uma prevalência elevadíssima, quer dizer, agora quando disse a proporção é de facto muito, muito significativo. E em termos de mortalidade, também ouvi ao início, é de facto um cancro que mata bastante em Portugal. É verdade, é a segunda causa de morte por cancro na Europa, mas não tanto porque é um cancro com muito mau prognóstico, mas exatamente porque ele é muito, muito frequente. Portanto, nós claro, as duas coisas não podem ser dissociadas, não é? Exatamente, nós conseguimos curar muitas pessoas que têm cancro do cólon e reto, mas infelizmente ele é tão comum que mesmo assim o número de pessoas que acaba por morrer por causa deste cancro é muito alto. Fará sentido equacionar, tendo em consideração os fatores de risco que falou há bocadinho, que os nossos hábitos alimentares também possam estar a impactar o surgimento deste tipo de cancro? Sim, acho que não há dúvida que cada vez mais nós abandonamos um bocadinho aquela dieta mediterrânica que nos protegia e começamos a adquirir hábitos menos saudáveis e isso também aumenta a incidência. A incidência de cancro coloretal também tem aumentado na Europa por causa do envelhecimento da população, porque lá está, este cancro continua ainda assim a ser muito mais frequente acima dos 60 anos e temos uma população envelhecida e, portanto, temos mais pessoas nessa faixa etária. Mas, a nível global na Europa, a mortalidade por cancro coloretal está a descer. Isadora, pelo que percebemos, estamos então num ótimo caminho e, sendo assim, é chegado o momento de deixarmos uma mensagem para quem nos acompanha. O cancro coloretal é uma doença frequente no nosso país e que pode ser fatal. No entanto, o diagnóstico precoce pode salvar a sua vida e a daqueles que mais ama. Perante a presença de sinais de alerta, não facilite. Procure de imediato a ajuda de um médico. Se tem mais de 50 anos e ainda não fez rastreio para este tipo de cancro, contacte o seu médico de família. A Liga Portuguesa contra o Cancro está sempre ao seu lado, em todas as fases do processo e até mesmo para esclarecer todas as questões que possa ter. Para isso, contacte-nos através da linha Cancro 808 255 255. Esteja atento, cuide de si e, para isso, conte connosco.
Isadora, perante uma taxa de mortalidade tão elevada como aquela que temos vindo a falar até agora, o que é que temos vindo a fazer em Portugal para, de algum modo, inverter esta tendência? Essencialmente, o grande investimento tem que ser no rastreio e, idealmente, também na alteração do estilo de vida. Portanto, começar o mais cedo possível, porque, lá está, se conseguirmos prevenir o cancro, é o ideal. A seguir é identificá-lo o mais precocemente possível, através do rastreio, portanto, lá está, encontrar cancros assintomáticos. Quando isso não acontece, também tem havido uma grande evolução em termos dos tratamentos que temos disponíveis, isso a nível mundial, e também tem acontecido em Portugal. E, portanto, há novas estratégias terapêuticas, há novos fármacos, e tudo isso contribui para esta redução da mortalidade em todos os estádios. Há bocadinho falava-me de componente genética e fiquei a pensar, podemos dizer que há pessoas que nascem com uma predisposição, se é que assim pode ser dito, para desenvolver este tipo de cancro? Sem dúvida. Nós sabemos que há determinados síndromes hereditários que têm um risco acrescido de cancro coloretal. Eles são muito importantes porque o risco de cancro coloretal é muito alto. Em alguns deles, como a polipose adenomatosa familiar, esse risco é de praticamente 100% e, portanto, se não for feita uma cirurgia profilática, portanto, se não for retirado o intestino grosso, quase de certeza que esse indivíduo vai ter um cancro coloretal e vai morrer disso. Profilática é para prevenir, é isso? Exatamente, portanto, antes de ter cancro, retira-se o intestino grosso, mas esses síndromes são muito raros. Portanto, os síndromes hereditários em que há um aumento do número de pólipos do cólon e reto constituem cerca de 1 a 2% dos casos de cancro coloretal. Depois temos outros síndromes hereditários em que o risco de cancro aumenta, mas não tanto por aumentar o número de pólipos, é mais por haver um acelerar da evolução dos pólipos benignos para os malignos. Destes síndromes, o mais frequente é um síndrome chamado síndrome de Lynch, que é o síndrome hereditário mais frequente associado ao cancro do cólon, mas que também estes síndromes correspondem apenas a 3 a 5% de todos os cancros do cólon. Depois há um grande grupo do chamado cancro coloretal familiar, que corresponde a cerca de 20%, em que há claramente um componente genético que terá um componente hereditário, mas não é um único gene e, portanto, em alguns casos nós não sabemos exatamente qual é o gene. Mas como é que nós conseguimos detectar estes síndromes? Ou seja, tem que fazer um estudo genético da pessoa? Nos casos dos síndromes hereditários, sim. Estes Mas doentes... isso não é feito em Portugal, caracteristicamente, ou é? É, sim. É? Sim. E como é que eu escolho as pessoas para fazer este tipo de estudo? Há critérios para referenciação a consultas de risco familiar, consultas de genética, conforme os hospitais estão organizados, será uma ou outra. E, nomeadamente, a presença de vários familiares com cancro, 2 ou 3 familiares com cancro coloretal deve alertar, cancros diagnosticados em idade jovem, portanto, se há uma família em que há um cancro abaixo dos 40 anos, isso também deve alertar, um grande número de pólipos. Se o mesmo indivíduo tem ao longo da sua vida 10 ou mais pólipos de um determinado tipo, nomeadamente os adenomas, isso também nos deve alertar para poder haver um síndrome hereditário e esses doentes devem ser referenciados a estas consultas de risco ou consultas de genética e aí será avaliado se de facto há uma suspeita de um síndrome hereditário e se há então indicação para avançar para esse estudo genético. Antes do estudo genético, há alguns outros estudos que se podem fazer, estudos moleculares, nomeadamente análises a tumores do próprio indivíduo ou de algum dos seus familiares. Essas análises do tumor podem apontar ou não para uma maior probabilidade de um síndrome hereditário. Atualmente em Portugal, em quase todos os hospitais, no IPO de Lisboa, mas na grande maioria dos hospitais de Portugal, faz uma análise em todos os tumores do cólon e do reto que rastreia logo a probabilidade de se tratar de um tumor associado a esse tal síndrome que é o síndrome de Lynch. Portanto, aproveita-se quase. Exatamente. E, portanto, se nessa análise a hipótese for que se pode tratar de um síndrome de Lynch, esse indivíduo é logo referenciado e, portanto, se depois se confirmar
os familiares são alertados também para que devem possam fazer o seu rastreio mais cedo. Sim, senhora. Em termos de tratamento, como é que nós podemos tratar o cancro coloretal? Aí sim há uma grande diferença entre o cancro do cólon e o cancro do reto. Tratam-se de formas diferentes. Tratam-se de formas diferentes. Em relação ao cancro do cólon, quando a doença está localizada ao cólon e gânglios regionais, o tratamento, essencialmente, o grande tratamento é uma cirurgia, em que se retira a parte do cólon em que está o tumor e os gânglios linfáticos adjacentes. Depois isso é enviado para a análise, é essa análise do tumor e dos gânglios que foram retirados que nos diz se o tratamento deve ser complementado com quimioterapia ou se isso não é necessário. Então a quimioterapia é outra forma de tratamento? É outra forma de tratamento que, na maior parte dos casos, nestes casos, são tratamentos complementares. No caso do cancro do reto, já o tratamento é muito mais um tratamento que nós dizemos multimodalidade, ou seja, a grande maioria dos tumores do reto tem de ser tratada com quimioterapia, radioterapia e cirurgia. E, portanto, as três. A larga maioria dos tumores do reto tem um tratamento com estas três modalidades, numa ordem que não é a mesma, depende de vários fatores. No caso de situações em que o tumor já não está localizado, portanto há doença à distância, há doença noutros órgãos, no fígado, no pulmão, muitas vezes o tratamento vai começar por quimioterapia. Mas nos outros casos, no cólon, quase sempre começa por uma cirurgia, no reto pode começar por quimio e rádio. Quais é que são os efeitos secundários que podem advir desses esquemas terapêuticos que acaba de nos apresentar? Em relação à quimioterapia que é utilizada no cancro do cólon e reto, ela não é daquelas que têm mais efeitos adversos. Muitas vezes ela é relativamente bem tolerada, pode ter algum grau de toxicidade gastrointestinal, diarreia, náuseas, pode ter alguma toxicidade cutânea. Há um dos fármacos utilizados que tem toxicidade neurológica, pode dar parestesias, portanto, sensação de formigueiro ou alteração da sensibilidade para o frio e para o calor nas extremidades, por exemplo, mas não é das quimioterapias que tem uma das piores tolerâncias quando comparado com outros cancros. Em relação à radioterapia para o cancro do reto, também pode haver situações de diarreia, que normalmente são temporárias e resolvem, mas depois, às vezes o que acontece é mais depois dos tratamentos terminarem, pode haver algumas sequelas, quer da radioterapia, quer da cirurgia, e, portanto, por exemplo, uma das coisas que é muito importante é a fisioterapia de reabilitação, que normalmente até deve começar a preparar antes da cirurgia e depois continuar depois disso. Porque tolera melhor o tratamento, é isso? E prepara os músculos do pavimento pélvico para os tratamentos muito e para responder melhor e recuperar melhor. É um componente muito importante também do tratamento e que ajuda a colmatar os efeitos adversos da cirurgia e da radioterapia. Isadora, é frequente este tipo de cancro disseminar-se para outras partes do organismo ou, por norma, fica contido aqui nesta região? Em relação ao cancro coloretal, em geral, à data de diagnóstico, cerca de 25% dos cancros já têm doença à distância. Portanto, metastizaram, é isso? Exatamente. Ou seja, difundiram-se por outras partes do organismo. Mas, em relação ao cancro do cólon e reto, o facto de haver doença metastizada não implica obrigatoriamente que esse tumor não possa ser curado. No caso do cancro do cólon e reto, há, por vezes, em doentes selecionados, capacidade de tratar metástases, por exemplo, hepáticas, através de cirurgia e de outras terapêuticas, e, portanto, a pessoa, mesmo com doença à distância, poder vir a ficar curada. Também se podem operar metástases pulmonares, fazer radioterapia, há várias opções de tratamento, mesmo para a doença à distância. E, portanto, não é obrigatório que uma pessoa que já tenha doença noutros órgãos vá morrer do cancro coloretal. Pode ficar curado. Pelo aquilo que estou a perceber do seu discurso, este é um tipo de cancro que, quando detectado a tempo, tem um prognóstico potencialmente muito positivo. Se os cancros forem detectados em estádio 1, portanto, o estádio mais precoce, a sobrevida
aos 5 anos é de 90%. Que é imenso. Exatamente. Portanto, vale a pena estar atento e prevenir. Sem nenhuma e, portanto, dúvida. utilizando aqui este gancho da prevenção, gostava de lhe pedir, e é a última pergunta que lhe faço, que não é uma pergunta, é um desafio, para deixar uma mensagem para quem nos está a acompanhar no sentido de estarem atentos e prevenirem, de facto, para que este cancro não se chegue então a manifestar de formas mais severas. O que é que devemos fazer? Devemos começar por ter um estilo de vida saudável, que vai ajudar não só neste cancro, mas em todos os outros e nas doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Portanto, devemos evitar a obesidade, devemos evitar o sedentarismo, fazer alguma forma de exercício físico, devemos não fumar, limitar o consumo de álcool, limitar o consumo de carnes vermelhas e processadas, comer legumes, comer fruta, tudo isso é essencial. Depois devemos fazer rastreio, sem nenhuma dúvida, falar com os nossos médicos assistentes e participar nos programas de rastreio. E depois devemos estar muito alertas a sintomas. E, portanto, se houver perda de sangue nas fezes, se houver uma alteração do padrão habitual de funcionamento do intestino, devemos ir rapidamente ao médico. Muito obrigado, Isadora. Percebemos agora que esta é uma doença séria e que merece a nossa melhor atenção, mas que não só pode ser tratada, como prevenida. Devemos para isso estar atentos e, claro, se necessário, procurar sempre a ajuda de um médico. Deixe-me recordá-lo, assim que nos acompanha, que todas as questões e sugestões que nos queira apresentar podem ser enviadas para o e-mail 2deconversa@ligacontracancro.pt. E parece que já chegámos ao fim de mais um episódio das Segundas de Conversa, feitas para si e a pensar em si. Ainda assim, gostava de deixar já marcado o nosso próximo episódio. Por isso, espero por si no próximo dia 30 de outubro, onde falaremos sobre cancro da mama antes dos 50 anos. Será nosso convidado Luís Costa, diretor do Serviço de Oncologia do Hospital de Santa Maria. Por agora, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá, fique bem. Este programa foi patrocinado por Liga Portuguesa contra o Cancro.